gente tem aí alguns resultados positivos em relação ao governo Lula, mas é difícil, por uma parte, reconhecer que sim, houve avanços positivos desde que o Bolsonaro saiu da presidência, ok? Tem gente que prefere ficar dentro dos factoides, dentro dessa agenda de lacração do Cleitinho e não tem como reconhecer as partes positivas dos avanços que o governo teve nesses últimos anos, né? Os últimos anos aí, que eu tô dizendo é 2 anos e 5 meses que está à frente da presidência. Mas o deputado estadual Júlio Campos, do União Brasil, lá em Mato Grosso, ele reconheceu que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido mais favorável ao Mato Grosso do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito a obras e investimentos. A fala de Júlio Campos chamou atenção principalmente por ocorrer em um estado considerado reduto bolsonarista. Mato Grosso deu ampla vitória a Jair Bolsonaro nas últimas eleições e nas municipais de 2024, o PL venceu em importantes colégios eleitorais do estado. Vou mostrar aqui, porque isso aqui é um exemplo de político que não conseguiu falsear a realidade, né? É de direita, do União Brasil, então não tem o menor risco de alguém chegar aqui e falar: ah, mas esse cara também apoia o Lula. Não, não apoia o Lula. Ele disse que votou no Bolsonaro, tá? Ele é do Mato Grosso, que é um estado que pende mais pro bolsonarismo também, só que ele reconhece que o governo Lula olhou com mais atenção para o Mato Grosso, o que também demonstra que um presidente que é responsável com o próprio país, ele vai investir no Estado, independente de quem for o governador, de qual for a maioria ideológica daquele Estado, diferente do Bolsonaro. Se por ele isolava Estado que tivesse governador de esquerda, que não é o esperado de um presidente, né? O presidente tem que governar para todo mundo. Claro que ele vai ter uma agenda voltada àquilo que ele acredita, mas ele tem que governar para todo mundo. Ele é presidente do país, não presidente do partido dele. Então vamos ver aqui essa declaração que me pegou de surpresa, viu? A declaração do deputado estadual Júlio Campos, do União Brasil de Mato Grosso. Deixa eu colocar aqui na... Radical. Eu votei em Bolsonaro e acho que ele fez um bom governo, porque teve a ministra Tereza Cristina na agricultura, fez um excelente trabalho, Paulo Guedes na economia fez um excelente trabalho, vários ministros do governo do Bolsonaro fizeram um bom trabalho. Agora, nada contra o governo do presidente Lula. Pessoalmente, eu respeito como presidente da República. E realmente, se comparar em termos de obras, de investimento, o governo Lula tem sido muito mais favorável a Mato Grosso do que foi o governo Bolsonaro. O Bolsonaro apenas concluiu a 163, aqueles 70 quilômetros, mas já no estado do Pará. Aqui em Mato Grosso, pouca realização foi feita, a não ser aqui a duplicação no Distrito Industrial de Cuiabá, né, que o ministro Tarcísio realizou no seu governo. Mas o presidente Lula realmente liberou para o governador Mauro Mendes 2 grandes empréstimos. 1,5 bilhão pelo Banco do Brasil e mais 5 bilhões pelo BNDES para a duplicação da BR-163, uma obra importantíssima para Mato Grosso. Além disso, está investindo na construção, na conclusão do Hospital Júlio Miller, que é o agora. Fora os programas sociais, a parceria para o programa habitacional, não resta dúvida. O governo do PT sempre deu bastante apoio, não vamos desconhecer, porque eu não sou radical de não ter visão nesse caso. Agora, politicamente, ideologicamente, que a gente tem algumas diferenças. Mas não é que eu defendo radicalmente, não sou radical. É difícil, né? É difícil a pessoa esconder a realidade por muito tempo, né? No caso aí do Júlio Campos, do União Brasil, quem é de Mato Grosso deve conhecer, e pela aparência, e aqui eu não estou fazendo nenhum comentário geriatrofóbico, mas ele deve estar na política há muitos anos, reconhece, cara. Ele reconhece, ele já passou por outros governos do Lula. Ele até tentou dar uma passadinha de pano pro governo Bolsonaro, elogiando a Tereza Cristina, o que é esperado, e elogiando o Paulo Guedes. Mas na hora de fazer a comparação, ele percebe que há um governo que tenta trabalhar pelo país de uma forma ampla, não só tentando beneficiar aqueles que o levaram ao poder. Então fica difícil o tempo inteiro sustentar discursozinho baseado em pânico moral, ficar falando sobre banheiro unissex, porque quando você parte, né, para esse tipo de discurso aí, você acaba tentando criar cortinas de fumaça para aquilo que realmente importa. O que realmente importa no discurso? É isso aí.
O que o Bolsonaro trouxe para Mato Grosso? Pouco, muito pouco. O que o Lula trouxe para Mato Grosso? De acordo com o Júlio, bastante até agora. E o mandato nem chegou ao fim. Tem pelo menos mais 1 ano e meio de mandato. E ainda vai acontecer muita coisa até lá. 18 meses é muita coisa. Então é difícil sustentar essas narrativas mentirosas o tempo inteiro, principalmente quando você percebe que uma hora você precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar e mostrar para o povo também que existe sim algo sendo feito no momento. E tá aí esse Nosferatu matogrossense confirmando que o governo do Lula foi melhor que o do Bolsonaro e ele é de direita. Miss Madásio, é esse tipo de investimento que chamam de gastança do governo federal. É, porque esse tipo de investimento é o que traz resultado, né, para o país, traz resultado para a economia do nosso país, traz resultado para os estados. Que investimento queriam que fosse feito? Investimento em picanha e doce de leite para o exército?